Boa tarde, pessoal. Aula de História dos oitavos anos. Hoje nós vamos falar sobre a formação dos Estados Unidos, ou seja, o processo de independência dos Estados Unidos da América. O processo de independência dos Estados Unidos da América ocorre no século XVIII. Vamos lembrar que os Estados Unidos é de colonização britânica, inglesa, mas não só os britânicos ocuparam o território americano. Franceses e espanhóis também ocuparam essa região. E antes de todos eles, os índios. Havia várias nações indígenas que moravam nos Estados Unidos antes da chegada dos ingleses, dos franceses e dos espanhóis. Os ingleses chegam nos Estados Unidos a partir do início do século XVII e vão começar a formar as primeiras colônias nessa região. As colônias inglesas, a princípio, eram empreitadas pessoais de vários homens, mulheres, que queriam sair da Inglaterra devido a conflitos políticos e religiosos que havia na Inglaterra. Vamos lembrar que no século XVII a Inglaterra sofreu com duas grandes revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Essas revoluções convulsionaram, tumultuaram a vida do cidadão inglês, do cidadão britânico, principalmente as perseguições religiosas. Então muitos puritanos saíram da Inglaterra e vieram para os Estados Unidos, para o Novo Mundo. Esses cidadãos puritanos tinham a intenção de formar uma nova sociedade aqui, sem perseguição religiosa. Chegando aqui na América, havia um clima de muita liberdade para esse novo lar dessas pessoas que chegaram aos Estados Unidos. Foi formado então as 13 colônias americanas. Essas 13 colônias eram povoadas principalmente por puritanos que vieram formar uma nova sociedade aqui na América. Agora nós vamos falar sobre as características físicas, geográficas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, naquele período de colonização, foi colonizado na região do Oceano Atlântico. A parte norte dos Estados Unidos era conhecida como Nova Inglaterra e era uma região bem fria, com um clima muito semelhante ao da Inglaterra. Era um clima frio, o solo e a vegetação era parecido com o clima inglês. Já as regiões do centro e sul das 13 colônias eram regiões mais temperadas, não tão frias, Eram regiões onde o clima era mais ameno. Não era clima tropical, mas era um clima mais propício ao desenvolvimento agrícola. É nessa região do centro-sul que vai começar a se caracterizar uma colonização semelhante ao que ocorreu no Brasil e no restante da América Latina. É a chamada colonização de exploração. Essa colonização de exploração vai ser feita principalmente através de dois produtos, o tabaco e o algodão, que vão ser extremamente explorados naquele período, em grandes latifúndios e com mão de obra escrava. Já no norte, onde o clima era mais frio, criou-se pequenas granjas, principalmente criação de pecuária e plantações de trigo. Eram pequenos produtores, o trabalho em geral era livre, mas também tinha trabalho escravo, mas não era toda a produção feita por trabalho escravo. Havia bastante trabalho livre naquela região, que caracterizava um ponto de divergência com o centro e com o sul do país. Então as colonizações foram diferenciadas, uma usando o trabalho escravo no sul e centro, e a outra no norte usando o trabalho livre. No norte havia uma multicultura de produtos produzidos. No sul, uma monocultura, ou ora tabaco, ou ora algodão. Havia diferenças básicas. A independência dos Estados Unidos. Vamos lembrar que no século XVIII a Inglaterra vai entrar em diversas guerras, mas uma delas, a chamada Guerra dos 7 Anos, vai atrapalhar muito o seu relacionamento com as 13 colônias nos Estados Unidos. A Guerra dos 7 Anos vai beneficiar os colonos americanos,
ela vai ser travada entre a Inglaterra e a França na América do Norte. Essa guerra, chamada Guerra dos 7 Anos, vai ser travada em várias áreas do planeta, desde do continente europeu até o continente americano. No caso aqui, nós vamos tratar do continente americano, onde a França acaba sendo derrotada pela Inglaterra, nas regiões do norte dos Estados Unidos, onde os ingleses vão conseguir controlar todo o comércio de peles e de madeira, que era muito importante para os colonos americanos e também importante para os franceses. Os franceses vão perder e os Estados Unidos vão tomar posse dessa região. Isso vai beneficiar enormemente a economia das colônias. Só que a Inglaterra tem um gasto muito grande com essa guerra. É uma guerra muito custosa. E ela vai cobrar impostos, ela vai aumentar impostos, criar novos impostos e aumentar outros. E isso não vai ser bem recebido pelos colonos norte-americanos, que vão se revoltar contra a Inglaterra. Essa revolta vai gerar o processo de independência dos Estados Unidos, quando os colonos americanos na cidade de Boston invadem um navio e jogam todo o chá no oceano, no mar. Isso vai no porto de Boston. Isso vai ocasionar um conflito com a Inglaterra. Esse conflito vai gerar o processo de independência americana, através de uma guerra. Mas vamos ver lá os impostos. Bom, os impostos criados pela Inglaterra foram os impostos do chá, do selo, do aquartelamento. Esses impostos vão ser extremamente criticados pelos colonos. A princípio, os colonos não queriam o processo de independência. Eles só queriam o final dos impostos, a retirada desses impostos. Mas isso não vai ocorrer. Então vão ser convocados o primeiro Congresso da Filadélfia. Nesse primeiro Congresso da Filadélfia, George Washington e outros vão questionar, através de uma petição, através de uma carta ao rei inglês, o porquê estava sendo cobrado tantos impostos, já que os colonos não tinham representação no parlamento inglês. E tinha uma lei na Inglaterra que proibia a cobrança de impostos onde não tinha representação no parlamento, que estaria contrariando as próprias leis inglesas. Mas o parlamento inglês vai receber isso muito mal e não vai acatar tal decisão. E vai iniciar um conflito. Esse conflito armado vai acabar gerando o chamado Congresso, o segundo Congresso da Filadélfia. Esse segundo Congresso da Filadélfia é quando é redigido a Carta de Independência dos Estados Unidos. Se no primeiro Congresso não se queria independência, queria a solução pacífica, já no segundo Congresso isso não ocorre. É declarado uma carta, é feita uma carta pedindo a independência dos Estados Unidos. Esse pedido de independência dos Estados Unidos vai ser o início do fim do domínio inglês sobre o território americano. E a guerra vai ser vencida no ano de 1776 pelos Estados Unidos, na Batalha de Saratoga, e vai iniciar-se a formação de um novo país, né? A Inglaterra vai acabar reconhecendo em 1781 os Estados Unidos, vai ser feita a nova Constituição e os Estados Unidos se tornará o primeiro país independente da América e a primeira república na América. Aí está o fim do chamada formação do Estado americano, né, dessa aula. Nas próximas aulas veremos mais coisas. Obrigado.